E aí galera, aqui é o John e bora para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o PDCA. O que é o PDCA? Planejamento, ação, checar e aprimorar. Repetindo, planejamento, ação, ajustar e aprimorar. Ok, vamos para o planejamento. Tem muita gente que não tem planejamento nenhum, simplesmente entra em ação. Isso é bom? É, mas é ruim também porque você não consegue, medir o resultado que você tem. Porque você não planejou, você simplesmente entrou em ação. Por que é importante você planejar? Porque o planejamento ele te dá início, meio e fim. E você consegue identificar o que precisa ser ajustado. Então, comece a ter um planejamento. Porque o planejamento ele vai te dar os caminhos a qual você tem que ir, percorrer para alcançar o resultado que você quer ter. Tenha um planejamento. Porque com o planejamento a gente já tem situações onde a gente não controla. Imagina com o planejamento, sabe? Tem coisas que acontecem, imprevistos, você não consegue controlar. Com o planejamento, imagina sem planejamento. E outra coisa, tem muita gente que só faz na força de vontade. A força de vontade faz parte do nosso consciente e ela é como se fosse uma bateria. Só que a bateria acaba a sua carga. Por isso que a pessoa entra na academia e aí vai com toda a força, todo o ânimo, todo o vigor e aí depois abandona. Justamente por isso, você precisa ter um planejamento. Por quê? O planejamento é executar o que precisa ser executado e não executar um monte de coisa. Por quê? Porque tem muita gente que executa um monte de coisa e por fim fala assim, estou muito cansado. E quando olha, tem um monte de coisa para fazer e quando vai ver, não deu nenhum passo em direção ao que de fato quer alcançar. O planejamento não, ele evita isso. O planejamento, ele fala para você, faça isso porque isso vai te dar esse resultado. Segunda coisa, ação. Tem gente que até planeja, mas não entra em ação. A ação é o que vai fazer de fato você ter os resultados que você quer ter. Tem muita gente que não entra em ação porque tem medo de errar. Só que você precisa ter essa ideia aqui, ó. É rápido, se corrija rápido e acerte rápido. Só que tem muita gente que pelo medo não entra em ação. Porque o medo tá ligado ao quê? Ao erro. Aí se eu errar, vão me julgar. E se me julgar, não vão querer andar comigo. Esse é o medo das pessoas. Só que você precisa entender o seguinte, ninguém nasceu sabendo de tudo. Lembra quando você era criança que você começou a andar de bicicleta? As primeiras vezes, normalmente, as pessoas caem. Só que depois você aprende, você anda a vida inteira de bicicleta, porque você não esquece mais. Deu pra entender? Entre em ação. Tem gente que fala assim, olha lá o cara tá realizando, tá tendo um resultado que eu sempre quis ter e eu sou muito mais inteligente do que esse cara. Só que aquele cara ali, ele entrou em ação e você não. Então entre em ação. Tem um planejamento? Sim, mas entre em ação. Terceira coisa, cheque. Quando eu tenho um planejamento e eu entrei em ação por um tempo, eu consigo checar. O que é o que eu checar? É analisar. Falar, pô, essas atitudes estão me levando a ter o resultado que eu quero. Essas atitudes não. Então eu vou tirar essas atitudes e vou implementar. Vou melhorar essas daqui. O grande problema é que se eu não tenho planejamento, eu entro em ação avulso. Se eu entro em ação avulso, eu não consigo checar o que de fato estou fazendo certo e errado. O que o meu planejamento precisa ser ajustado ou não precisa. Então, planeje, execute, entre em ação, faça os ajustes e aprimore. O que é o aprimorar? Depois que eu ajustei, eu sei que eu estou no caminho certo. Você não é um idiota motivado. Sabe o que é um idiota motivado? Tá indo para o lugar errado, fazendo as coisas certas. Tá indo com muita velocidade, com muita motivação, indo para o lugar errado, fazendo as coisas certas. O que é as coisas certas? Executando o que precisa ser executado, mas indo para o caminho errado. É aquele cara que está se dedicando numa faculdade a qual ele não quer e daqui 3 anos ele se forma e fala assim, cara, pra que eu me formei nisso? Eu conheço alguns que já fizeram 4 faculdades, mas não terminaram nenhuma. Você deu para entender? Estudou, é a mesma coisa. Nadou e morreu na praia. É justamente isso. Então, o que você tem que fazer? Planeje, execute, ajuste e aprimore. O que é aprimorar? É justamente depois que você planejou, entrou em ação e essas ações estão te levando de fato a alcançar o que você quer, agora você aprimora, você traz mais conhecimento, mais, capacidade mental, você começa a melhorar o que precisa ser melhorado para que você tenha mais gás, disposição para alcançar o resultado que você quer ter. Coloca o PDCA na sua vida, que é o que? Planejar, agir, ajustar e aprimorar. Coloca na sua vida, implementa isso que com certeza você vai ter grandes resultados. Eu espero que essa informação tenha feito sentido para você. Se você gostou, curte aí. Outra coisa, compartilha com um amigo e não se esqueça, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!